Então, continuando a aula passada, né, a gente finalizou com a parte do comprimento axial, né, da bacia, nossa bacia de estudo, né, nossa bacia, vamos dizer assim, de cunho pedagógico, que é a bacia do Córrego São Vicente, aqui em Colatina, na margem direita do Rio Doce, afluente da margem direita do Rio Doce. É uma bacia periurbana, quer dizer que pega parte da bacia, pega uma parte da área urbana, né? E é uma bacia bastante degradada, e vocês vão ver que até bastante declivosa, né? Então, nós paramos na hierarquização da drenagem da bacia hidrográfica. O que seria essa hierarquização da bacia hidrográfica? Quando a gente fala de hierarquia, a gente fala sempre de algo mais importante que vai descendo o nível de importância até chegar na parte da base, né? Na parte da área mais básica, né? Então, se a gente for trabalhar assim, a gente vai perceber que nós, na rede de drenagem de uma bacia, a gente tem um rio que é mais importante e rios que são menos importantes. Então, assim, para a bacia do Córrego São Vicente, o rio principal, aquele que conduz mais água, que drena uma maior área da bacia, é um rio mais importante do que qualquer um dos seus afluentes. Ponto. Um rio principal pode ter afluentes de grande importância, aqueles que contribuem com mais água para ele. Então, assim, a gente tem sempre o rio principal e os afluentes ou tributários mais importantes para ele. O Córrego São Vicente é um córrego com área relativamente pequena, né? A gente calculou na aula passada que a área do Córrego São Vicente tem, no meu caso aqui, né, cerca de 238 hectares, né? De 7 quilômetros de perímetro, de 2,38 quilômetros quadrados. Então, é uma área relativamente pequena, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o rio principal da bacia, que seria a bacia do Rio Doce. Então, pela imagem, você consegue ver, ó, a largura do Rio Doce aqui no centro de Colatina é 900 metros. A largura do Córrego São Vicente na sua foz não chega a dar 2 metros de largura. Então, só para vocês compararem isso. Então, se a gente for hierarquizar a drenagem da bacia do Córrego São Vicente, a gente vai ver que nós temos o rio principal, que foi fornecido para vocês, né? E agora nós vamos ter que identificar quais são os seus tributários. Bem, não dá para identificar tributário se você não tiver o conhecimento da bacia. Então, por isso é que o engenheiro ele é sempre acionado para fazer estudos hidrológicos. Os estudos hidrológicos superficiais, quem faz é o engenheiro civil ou o engenheiro hídrico, porque também tem uma faculdade só de engenharia hídrica, que, se não me engano, ali em São Paulo, se não me engano, em uma universidade federal, tá? Então, assim, vocês estão se formando, estão no meio do curso. Hidrologia é uma ciência que vai crescer muito por causa dos desastres naturais que estão acontecendo, naturais, entre aspas, que estão acontecendo, estão aumentando. Então, assim, quando a gente fala de drenagem, de hierarquia de drenagem, é algo extremamente importante, porque a drenagem que funcionava na década de 70, 80, 90, agora já não funciona mais, porque as nossas bacias elas estão num nível de degradação tão grande que as mesmas chuvas do passado causam muito mais estragos hoje do que causavam antigamente. Porque a parcela de escoamento superficial ela aumenta muito com bacias
que são impermeabilizados, tá? Então, hoje, por eu ter conhecimento da bacia, por causa de pesquisas, enfim, eu vou passar para vocês a base de dados das nascentes. Então, eu vou identificar na imagem as nascentes e cada um de vocês vai traçar o curso d'água, os tributários, para a gente poder fazer a hierarquização da bacia. Tudo bem? Então, eu vou passar para vocês identificar nascentes em um mapa superficial. Vocês vão ver que não tem grande dificuldade não, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui na região da nascente do rio principal. Ó, vou colocar aqui as curvas de nível, né? Para vocês identificarem. Normalmente, quando a curva de nível começa a se juntar com uma área de drenagem, a sua montante um pouco maior, essa área ela tem uma nascente, tá? Aqui no Córrego São Vicente, essa nascente a gente até já protegeu com cercamento, ela nasce nessa região em que a vegetação, apesar do seu entorno estar todo comprometido, a vegetação ela fica verde. Então, a natureza nos dá um indicativo de onde tem nascente. Se você olha para um alto do morro que está pelado, um alto do morro que está completamente seco e vê um pequeno acúmulo de vegetação, a natureza está nos dizendo que o lençol freático está muito próximo da superfície e o sistema radicular das plantas conseguem alcançar essa água. Então, apesar de tudo tá seco no seu entorno, o lençol freático está aflorando naquele local, tá? Então, assim, com secas muito severas, a nascente sai daqui e passa aqui para baixo, porque o lençol freático, ele é móvel, né? Ele varia o seu nível a partir das secas severas ou das chuvas, né? Então, por saber conhecer o local, a nascente do Córrego São Vicente principal é aqui. Então, a gente vai sempre em locais que tem vegetação, que tem princípio de acúmulo de água para identificar a nascente. Então, aqui, ó, aqui é uma nascente. Vou colocar N1, tá? Para vocês entenderem que é nascente 1. Ok? Então, aqui é uma nascente. Aí, andando mais para o lado, ó, aqui é outra nascente. N2. Aí vou sempre acompanhando o divisor de águas, ó, porque no acompanhar o divisor de águas eu sei onde brota, ó, porque as nascentes normalmente estão próximas aos divisores de água. Conseguem compreender? Nascentes estão sempre próximas aos pontos mais altos da bacia. Então aqui tem outra nascente. Aí acompanhando o divisor de águas. Ó, tá vendo que aqui acumula curva de nível, tá vendo? Aqui tem outra nascente. Vou colocar do ponto mais elevado, porque essa conservação de nascentes virou tema de gente ganhar muito dinheiro. Porque tem muito aluno, tá? Que acha que protegendo as nascentes eu tô salvando o rio, tá bom? Isso é uma mentira deslavada. O próprio curso d'água, ele é uma grande nascente. Então, o lençol freático, ele vai aflorando ao longo de todos os cursos d'água. Então, é como se tivesse infinitas nascentes ao longo dos cursos d'água. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar repetindo conversa fiada dos outros, tá? Nós, engenheiros, não podemos ser papagaio.
Não é porque o Instituto Terra falou, protegendo nascente, eu estou salvando a bacia do Rio Doce. Conversa fiada, tá? Essas conversas fiadas assim a gente tem que deixar para um lado. O engenheiro ele tem que ser a favor da verdade. E outra coisa, hein? Engenheiro civil não é partidário, não, tá? Ah, porque meu candidato falou, seu candidato que se lasque. Você tem que ser a favor da verdade. Você não pode ficar nessas conversas fiadas de político, não. O mundo, se tivesse mais engenheiros do que político, o mundo seria muito diferente do que é, tá? Então, vocês tomam cuidado aí. O professor, às vezes, fala uns trem esquisitos, né? Mas vocês têm que entender que vocês são engenheiros, pô. Vocês não são marionete, não. Eu brinco com os meus alunos que o profissional técnico, ele não é gado, não. Ele é tocador de berrante. Então, vocês têm que aprender a tocar o berrante de vocês para que as outras pessoas sigam vocês. Vocês são formadores de opinião. Então, estudem. Não deixem de estudar, pelo amor de Deus. Não deixem de estudar. Quanto mais vocês estudarem, mais luz vocês vão trazer para a nossa humanidade. Não é todo mundo que sabe matemática igual vocês sabem, não, tá? Isso é um dom que vocês têm. E usando os dizeres da Sagrada Escritura cristã, vocês têm que colocar a luz em cima da mesa. Vocês têm que ter essa autoridade que foi dada para vocês. Estão entendendo aqui como é que identifica as nascentes? Estão vendo como é fácil? Conseguem perceber agora? Vai caminhando pelo divisor de águas, vai identificando onde tem mato. Se tem um negócio, uma área com mato, no meio do pasto seco, você pode saber que ali tem uma nascente. Ela pode ser intermitente ou não. E aqui é a nascente principal. Então, vou dar um zoom out aqui, ó. Nesse córrego São Vicente, a gente tem 11 nascentes. 11 nascentes. Ficou claro para vocês agora como funciona? Sim? Respondam para mim no chat, senão eu não sei se vocês estão acompanhando ou não, tá? Ou alguém fica com o microfone aberto para a gente se comunicar, porque senão parece que eu estou falando com a tela do computador. Eu gosto de ver os olhinhos de vocês brilhando. Quando eles brilham, eu sei que vocês entenderam. Essa é a grande dificuldade desse ensino online, tá? Que virou uma forma comercial de ensino, tá? Beleza. Se vocês entenderam, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou passar para vocês o KMZ com todos as nascentes, tá? Então, aqui dentro dos meus lugares, eu vou criar uma nova pasta, colocando nascentes, ok, e vou jogar as nascentes que eu criei aqui para dentro, tá? As nascentes que eu criei aqui para dentro. Gente, o Google Earth, ele é altamente didático, tá? Para vocês montarem projetos, essas coisas assim, ele é formidável, tá? É formidável. Então, não deixe de utilizar o Google Earth. Agora, para fins de projeto de engenharia, o Google Earth, ele não é tão legal assim, não, tá? Ele não é tão legal. Vou só colocar o marcador aqui da nascente principal, para vocês saberem que a gente tem 12 nascentes com a nascente principal, tá?
colocar aqui, nascente principal. Vamos lá. Para eu exportar uma coisa para outra pessoa no Google Earth, eu clico com o botão direito numa pasta e mando salvar lugar como. Ele salva com uma extensão KMZ, tá? Uma extensão KMZ. Esse KMZ ele é um executável dentro do Google Earth, tá? Ele é um executável dentro do Google Earth. Então, você não precisa abrir o Google Earth para abrir o KMZ. Só você dá um duplo clique no KMZ, que ele já abre o Google Earth e já abre o que tem dentro dele, tá? Então, eu vou passar aqui no grupo Hidrologia, que vocês me colocaram aqui, o KMZ, tá bom? Para vocês utilizarem o KMZ nascente. Então, cada um vai ter que baixar no seu computador o KMZ e abrir. Então, quando todo mundo tiver com o KMZ aberto, a gente continua com a aula, tá? A gente continua com a aula. Vou aguardar aqui e vou pedir para Heloísa me comunicar quando todo mundo já tiver conseguido. Se tiverem dúvidas, vocês me avisam aí. Hein, será que poderia mandar também o contorno da bacia? Porque como a gente fez na escola, na aula passada, ficou nos outros computadores, entendeu? Não? Não posso, porque cada grupo tem o seu. Você lembra que a minha área deu Sim. diferente da sua? Então vai ter que fazer de Não novo. Talvez posso. demore um pouco, mas tudo bem. Não precisa fazer de novo, não. A partir do que a gente for fazer hoje, vocês vão complementar com aquilo que está na escola, entendeu? Ok, Eu vou só ensinar como que faz e aí depois, lá na ok, escola, ok. vocês complementam. Eu achei que vocês iam fazer no laboratório de novo, igual a semana passada. Certo, certo. Valeu então. Acabou que não, né? Acabou que o Edil teve outro compromisso. Mas tá bom, vai dar certo. No final dá certo. Eu vou explicar direitinho, aí vocês vão entender e vão fazer direitinho, tá bom? É até bom que a aula rende. Eu vou ensinar como faz um, aí depois vocês fazem o restante. Aí depois eu vou ensinar como faz outra coisa e depois vocês fazem o restante. Conseguiram baixar aí no computador de vocês as nascentes? Eu consegui. Rapaz, a Heloísa, ela tá saindo na frente, hein? Nós vamos fazer um projeto aí para Nova Venécia, eu e o Edil, ela já está saindo na frente como bolsista do projeto, hein? Vamos, galera, ajuda nós aí. Jogar vocês dentro dos rios, dentro dos valão, dentro dos corgos. Ah, Trenson. Esses engenheiros tudo cheio de lama, tudo cheio de carrapicho. Ah, trem. Professor, eu estou acompanhando pelo celular, então não vai dar para eu fazer, que eu não tenho acesso ao computador, então vou ter que fazer depois. Uhum. Creator's Mind. Caraca, olha o nome do cara, velho. Creator's Mind. O cara é a mente do criador. Puta
Puta merda, vocês são foda mesmo, hein? Ó, falei bobeira na gravação. Misericórdia. Mas sou esse mesmo. Ó, vou continuar como se todo mundo já tivesse feito, hein? Posso ir? Posso, Elo? Eu tô chamando a Heloísa de Elo, hein? Pode ir? Acho que pode. Tá bom, bora então. Bora. Alguém tá digitando aí, peraí. Não, foi nada. Então vamos lá, hein? Como que eu traço o rio? O rio eu sempre traço da nascente para o seu rio principal. Então, o primeiro que eu traço é sempre o rio principal. Ó, o rio ele sempre vai estar no meio de um afloramento, né, de nascente. Então, afloramento de água no solo. O indicador é que sempre tem a vegetação verde aonde está seco. Então, pilotos de drone do meu Brasil Varonil, para identificação de rede de drenagem, o melhor momento é na época de estiagem, porque você vai ver onde está verde em comparação com o resto que está seco. No bioma Mata Atlântica, os nossos invernos eles são secos. E a nossa vegetação é uma vegetação caducifólia, uma vegetação caduca. O que quer dizer isso? As folhas caem no inverno para evitar perda de água por evapotranspiração. Então, só fica verde a vegetação que está próximo do curso d'água, tá? Então, não é porque você é engenheiro civil que você tem que estudar só a estrutura, essas coisas assim, não, tá? O engenheiro civil ele tem que estudar tudo, porque ele é o engenheiro da civilização. Então, assim, como a gente está trabalhando dentro do São Vicente, né? Dentro do São Vicente, eu vou criar aqui para nós uma pasta chamada, em meus lugares, vou criar uma pasta chamada tributários, sem acento para não dar problema na hora de exportar, tá? Tributários. Então, tributários são os afluentes. Eu vou adicionar dentro da pasta tributários todos os afluentes. Aí eu vou clicar com o botão direito, adicionar caminho, tá? Caminho. Como eu numerei todas as nascentes para ficar mais fácil, então eu vou colocar tributário 1. Tributário 1 refere à nascente 1, beleza? Para ser algo bem lógico para nós. O engenheiro ele trabalha a partir da lógica, tá? As coisas que não têm lógica, não fazem sentido para nós temos muita dificuldade de levar para frente, tá? Nós temos uma mente muito objetiva. O engenheiro ele é assim, né? Ele é muito objetivo. Então, façam coisas dentro da lógica para que facilite a interpretação, tá? O que é lógico para nós, engenheiros, na grande maioria das vezes, não é lógico para uma pessoa que não é engenheiro, entendeu? Então, a gente também tem que saber explicar isso daí. Vou colocar na cor azul para destacar, né? Vou colocar um azul mais escuro aqui, o caminho. Vou colocar na largura 2, beleza? E as medidas eu vou colocar em quilômetro. Não. Quando você fica mexendo nessa aba separada, que é de propriedades, não é possível ver na tela o que o que você está fazendo. Ah, tá. Entendi. Então, vocês vão ter que confiar no que eu estou falando aqui, tá? Alguém teve dúvida em criar essa pasta? Você poderia começar de novo a partir de criar pasta para pegar essas propriedades direito? Claro. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema aqui.
uma parte de compartilhamento. Vocês não estão vendo aí a aba, né? Ô, Júlio, você sabe como é que eles fazem para ver essas abas dentro do programa? Porque eles só conseguem ver aqui, ó. Não conheço esse software. Não sabe não, né? Então, vamos lá. Pelo menos a criação do tributário vocês conseguiram ver? Sim, sim. Sim, da pasta tributária vocês conseguiram ver? Sim. Quando clica em tributário com o botão direito, vocês conseguem ver um menu que aparece? Tem que Aqui ser sim. comunicação de áudio. Sim. Aí não tem um adicionar, que é o primeiro tema? Adicionar. Aí você vai em caminho. Conseguiram? Responda no áudio aí que eu não consigo ver vocês trabalhando aqui. Tá? Aí vocês adicionam um caminho. Aí o caminho, lá em cima tem nome. Você coloca T1, que é o tributário 1. Na aba estilo cor, você coloca cor azul. Tá ok. Dentro da estilo cor tem largura. Você coloca largura 2 para destacar para vocês. Aí depois você pula para a aba medidas. Aí na aba medidas você coloca em quilômetros. Ok? Medidas coloca em quilômetros. Dá o ok. Para ver se está certo, dentro da aba tributários, vai ter que aparecer o T1 aqui do lado. Apareceu igual apareceu no meu? Sim, apareceu. Beleza. Então eu vou fazer o tributário 1 com vocês e aí em casa, no laboratório, vocês vão fazer todos os outros tributários, beleza? Para vocês entenderem, tá bom? Pode ser? Joia. Então vamos lá. Eu vou sair. Aí como é que eu faço? Venho aqui, clico com o botão direito em tributário 1, vou em propriedades, aparece a janela do tributário 1, quer dizer que está editando a partir de agora, tá? Meu tributário está editando. Clico em cima da nascente 1 e vou descendo pelo meio da vegetação. Vou descendo pelo meio da vegetação. Vocês conseguem ver a minha linha sendo traçada? A linha consegue, né? Consegue ver? Sim. Aí vocês vão ver no próprio vale que vai ter um lugar que vai estar mais escavado. E é onde o rio ou o córrego vai fazendo a sua erosão natural. Às vezes vai estar simples de ver, às vezes não vai estar tão simples. Como a gente tem experiência nessa área, a gente vai seguindo por esse caminho. Para mim é visível, é claro, como o dia, porque eu faço isso há 20 anos. Para vocês não vai ser tão. Aí eu venho, ó, descendo pela erosão até encontrar com o rio principal. Ó, na prática, era aqui que encontrava. Mas para vocês, vocês vão descendo até bater no azul. Ó, até bater no vermelho no rio principal. Ok? Então, o meu aqui, tributário 1, deu 340 metros, né? 344 metros. Em quilômetro, deu 0,34. Encontrou com o seu rio principal, você dá o ok e finaliza. Ó, como é que ficou o meu tributário 1? Entenderam? Sim ou não? Entenderam ou não? Sim. Me ajuda aí. Beleza. Aí eu vou fazer do 2, hein? Vou fazer do 2. Vou dar uma colher de chá. Era para eu fazer um só, vou fazer 2. Porque vocês parecem ser pessoas boas.
até o Creator's Mind aí, então quem sou eu para, né? Então eu vou lá em tributários, botão direito, adicionar, caminho, ao invés de T1 agora eu coloco T2, estilo cor azul 2, medida em quilômetro, aí eu vou lá com o botão direito propriedades, vou lá na minha nascente 2 e começo a traçar pela erosão do solo. Aí eu vou traçando pela erosão do solo, que é o escoamento superficial, fazendo o seu trabalho natural. Então, erosão, gente, é algo natural. Não é algo artificial. Na natureza tem erosão. Sempre teve e sempre vai ter, tá? Sempre teve e sempre vai ter. O negócio é que a gente está fazendo com que a erosão fique maior. Opa, a nascente 2 não chega no rio principal. Ela termina no afluente. Chegou no afluente, cliquei, dou um OK, ó. Já formou um tributário de um tributário. Olha só, aqui a gente já tem a ideia da hierarquização. Ó, o rio principal, o mais caudaloso, depois a hierarquização tributário, que chega nele, e depois a hierarquização tributário, que chega em outro tributário. Aqui você já tem como é que faz a ideia da bacia hidrográfica. E aí, no final, vocês vão ter todos os cursos d'água traçados, ok? Todos os cursos d'água traçados. Alguma dúvida com relação a isso? O que tem que ser feito? Não pode haver nenhuma dúvida, tá, galera? Nenhuma dúvida. Entenderam como faz? Tudo certo. Beleza. Vocês ainda não fizeram a pergunta, mas eu vou falar para vocês. Professor, quanto que se cobra para fazer um trabalho desse? Porque é um trabalho que dá trabalho. Vocês estão vendo que dá trabalho, não dá? Depende do seu nível de formação. Então, assim, se você tem um nível de formação técnico, você vai lá no CREA, ver quanto que é o salário mínimo profissional de um técnico. Divide esse salário mensal por 40 horas e divide por 4. Esse é o valor da sua hora técnica, tá? Da sua hora técnica. Então, do engenheiro, se não me engano, o salário mínimo profissional de um engenheiro, ele é 9 salários mínimos. Então, quanto que seria a hora de um engenheiro recém-formado hoje? Seria, quanto que está o salário mínimo hoje? 1.200? 1.300? Quanto que está o salário mínimo? Vocês sabem? Se eu não me engano, o piso salarial são 6 salários mínimos para engenheiro. O piso. Mudou? Era 9. Varia de estado para estado, quanto? mas pela federal, se eu não me engano, pela lei federal é 6 só. Nossa senhora, nós perdemos essa briga, não é possível, cara. Então tá bom. Quanto que é o salário mínimo? Suponha que seja 6. Fala aí para mim. 1.200, 1.300, quanto que é o salário mínimo hoje? Ajuda aí, gente. Pesquisa aí no computador rapidinho. Letícia está digitando. Quanto é, Letícia? 1.412. R$ 1.412 vezes 6, dividido por 40 horas semanais, igual, dividido por 4 semanas por mês. R$ 53,00 é a hora técnica do engenheiro hoje aqui no Brasil, tá? É a hora técnica.
Aí, galera, é que vem o negócio. Você fez uma especialização, você coloca em cima do seu salário, tem que olhar no Conselho Nacional de Engenharia, tá? No CONFE é isso. Eu não lembro mais essas porcentagens, tá? Você coloca 20% a mais, então 1,2. Fez outra pós-graduação, 1,2 em cima desse valor que você já tem. E aí você vai, a partir da sua graduação e dos seus cursos e das suas capacitações, e lá, você vai aumentando esse valor, entendeu? Aí você pensa, hein? O Edil, ele tem pós-doutorado com várias especializações, coordenação de curso, diretor de não sei o quê, e aí você vai colocando para você ter sua hora técnica. Tudo que você estuda aumenta a sua hora técnica, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí, quanto que vale um trabalho desse? Você vai estimar quanto tempo que demora, tá? Quanto tempo que demora. Eu não vou demorar menos do que uma semana de trabalho para fazer isso daí. Como o meu nível de graduação já é um nível um pouquinho mais elevado que o de vocês, porque eu estudo há mais tempo, né? Então, um trabalho desse aí, para mim, hoje, não sairia por menos de 20 mil reais. Entenderam como que cobra? Entenderam? É assim. Ah, não, tá muito caro, lá. Procura outro que faça por um preço menor. Mas aí eu tenho que falar um negócio que não está nos livros de engenharia e que bom que está gravado aqui, tá? Não jogue o mercado de engenharia no lixo. Um médico bem qualificado não cobra menos do que R$ 500 a consulta de 1 hora. Estão entendendo o que eu estou falando? Não cobra menos. Então, não jogue o mercado no lixo. Nós engenheiros que temos que valorizar a nossa profissão. Ficou claro? Pouquíssimas pessoas no Brasil fazem estudos hidrológicos. Se eu estou num nicho de mercado como esse, em que além da minha graduação, poucas pessoas fazem, meu amigo, minha hora técnica vai lá nas alturas. É isso que eu quero dizer para vocês. Essa é uma área que vai crescer muito, porque está na moda essa questão de mudança climática. Eles não entendem que isso é por causa de uso e ocupação do solo. E aí a gente tem que saber dosar. Ficou claro, gente? Entenderam a importância do que vocês estão aprendendo agora? Vamos tocar que a gente precisa finalizar, tá? Ô, professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Sempre. Claro. Por que tem 3 nascente 3? Eu devo ter perdido quando você explicou, não sei. Tem 3 nascente 3? Sim, tem 3N3 aí. Porque nós comemos mosca. Não era para ter, não. Então, vamos lá, hein? Como é que eu renomeio isso? Eu vou lá em propriedade, coloco N4. Na outra N3 eu coloco N5. Obrigado por você ter me auxiliado, tá? Aí na N4 agora eu coloco N6. Quem que me chamou a atenção para isso aí? Qual é o nome do aluno? Acho que é o Gabriel. Gabriel está concorrendo à bolsa aí, hein, Gabriel? É isso aí. É o mais novo concorrente ao prêmio do milhão. Oh, bicho, pelo amor de Deus. Outra coisa que é importante falar nenhum engenheiro sabe tudo não, tá?
Mas uma das coisas que o engenheiro tem que saber mais do que os outros é saber quem sabe fazer, beleza? E montar uma equipe de qualidade, ok? E montar uma equipe de qualidade. Então é só Pelo vocês N9 irem na aí, professor. propriedade. Oi? Nascente O lema 9? 9? Tá, vamos lá. Vamos corrigir isso para evitar problema. Obrigado, viu, gente? Vocês estarem prestando atenção. Aula online, assim, é uma aula que normalmente tem uma participação pequena, e aí vocês estão participando bem pra caramba. O professor Júlio está parabenizando vocês aqui do lado, tá bom? Então, assim, eu vou repassar para vocês o KMZ das nascentes, tá bom? Que aí já vai estar com os números corretos. Nós estamos aqui trabalhando no processo seletivo do mestrado em propriedade intelectual, que a gente está fornecendo aqui no IFES Campus Colatina. Vocês terminando a graduação em engenharia, por favor, concorram a esse mestrado. São poucas vagas, mas é muito bacana ter um mestrado dentro da rede IFES, próximo a vocês, para vocês irem se graduando cada vez mais. E engenharia é uma área que cresce muito nessa parte de propriedade intelectual, transferência de tecnologia. Então, não deixem de estarem concorrendo, não, tá? Então, eu estou passando aqui para vocês agora o KMZ chamado Nascentes 2, já com os números corrigidos, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade, então, vocês vão estar fazendo, traçando os outros tributários aí na hora da aula, por vocês mesmos, ok? E aí, agora a gente vai para a parte da teoria, né? Porque é uma das coisas que vocês vão ter que nos entregar. Todo mundo está conseguindo ver aí a apresentação? Parte de hierarquização? Sim, tá aparecendo. Então, beleza. A hierarquização, que é uma das coisas que a gente vai cobrar na atividade avaliativa de vocês, que o Edil vai cobrar na atividade avaliativa de vocês, ela identifica quais são os trechos de rio que contribuem pouco, quais são os trechos de rio que contribuem mais dentro de uma bacia hidrográfica. Então, a ideia da hierarquização é você saber que rio que carrega mais água. Então, é simples assim. Que rio que carrega mais água. No caso, quanto maior a ordem do rio, quanto maior o número do trecho do rio, mais vocês vão ter a questão de mais água, tá? Então, para se trabalhar com recuperação de áreas degradadas, a gente nunca parte do rio de maior ordem para o rio de menor. Eu sempre vou protegendo as bacias hidrográficas de ordem menor para chegar na ordem maior, entendeu? Então, proteção de bacia hidrográfica, eu sempre vou das áreas de cabeceiras, que a gente chama áreas de nascentes, dos tributários de ordem 1 até os tributários de maior ordem. Nós estamos em Colatina aqui, o Rio Doce aqui em Colatina, eu nunca fiz essa avaliação, eu vou fazer essa avaliação, mas ele deve ser da ordem 20 aqui. Aí os meus alunos querem salvar o Rio Doce aqui em Colatina. Ô, meu filho, não vai salvar de jeito nenhum. Não existe isso. A Renova, ela quer trabalhar com mata ciliar. Mata ciliar
É a mesma coisa você querer salvar uma pessoa da morte colocando cílio postiço no olho. É a mesma coisa. O cílio ele serve para proteger o olho. Mas se você ficar cego, você continua vivo. Entendeu? Então, tem coisas mais importantes para se fazer. Tá? Então, vamos lá na teoria para vocês entenderem. Primeira coisa que a gente faz para identificar a ordem de um rio é identificar os pontos que a gente chama de ponto de confluência, tá? Ponto de confluência. Então, ó, aqui eu tenho um ponto de confluência, aqui eu tenho um ponto de confluência, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto de confluência. Rapaz, o trem tá grosso para danar, peraí. Diminuir essa espessura da linha aqui. Piorou, né? O que aconteceu? Ah, tá. Vou colocar a espessura da linha aqui de 10. 10. Então, aqui eu tenho um ponto de confluência. Estranho. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Ei, meu Deus do céu. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Será que aqui fica melhor? Esse bendito aqui. Como é que eu faço para marcar esse bendito? Não tá dando. Será Fiquei que se com usar a raiva. caneta à mão livre e dar só um ponto não funciona, não? Esse aqui? Esse? Eu acho que ela, o terceiro. Ah, acho que aqui dá. Ô, gente, trabalhar com gente inteligente é bom demais, gente. Olha só. Olha. Olha. Muito obrigado, meu amor. Olha lá. Faz o professor parecer até inteligente, ó. Misericórdia. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar as confluências. Vocês estão conseguindo entender que eu estou marcando as confluências aqui? Sim. Show. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar, antes de fazer a primeira confluência, todos eles têm ordem 1. Então, canais de primeira ordem são os menores identificáveis. Então, eles são aquelas nascentes que se encontram nas primeiras confluências. Então, assim, ó, tudo que vai do nada para uma confluência recebe em ordem 1. Ó, 1, todos eles aqui. Ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rios de ordem 1 ou trechos de rio de ordem 1. Conseguiram entender? Vamos lá para a nossa nascente do Rio Doce. Ó, do Rio do Córrego São Vicente. Do Córrego São Vicente. No Córrego São Vicente, eu tenho identificado 13 mais a nascente principal, 14 nascentes. Então, eu vou ter 14 trechos de ordem 1. Então, é exatamente o número de nascentes.
exatamente o número de nascentes. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se isso é verdade. Vou mostrar aqui no vídeo de novo para vocês. Vamos ver se isso é verdade? Vou colocar ponto da cor azul. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, o número de nascentes é o número de canais de primeira ordem. Alguma dúvida com relação a isso? Ok, né? Canais de segunda ordem são o quê? Quando eu tenho uma confluência de dois canais de ordem 1, eu crio um trecho de ordem 2. Então, 1 com 1 dá 2, 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 1 com 1 dá 2. Beleza? Então, canais de segunda ordem são formadas pela confluência de dois canais de primeira ordem. Esta lógica é aplicada para as demais, onde a confluência de dois canais de ordem I resulta em um canal de ordem I mais um ajusante. Se um canal de ordem menor encontrar um de ordem maior, o canal ajusante mantém a maior das duas ordens. Opa, isso aí é difícil de entender. Ó. 1 com 1 dá 2. Vem 2. Aí chegou um tributário de ordem 1 no de ordem 2. Aqui não fica 3. O de ordem 2 se mantém. Então, um canal de ordem 2, ele é aquele que recebe 2 ou mais tributários de ordem 1. Beleza? Então, eu venho aqui, ó, 2, 2 com 1, 2, 2 com 1, 2. E quando eu encontro um de 2 com 2? I mais 1. Aí forma o canal 3. O canal de ordem 3 é aquele que recebe canais de ordem 2 ou inferior. Então, 3 com 1, continua 3. 3 com 2, continua 3. 3 com 2, continua 3. 3 com 2, continua 3. 3 com 1, continua 3. Então, a gente tem uma bacia de drenagem de ordem 3, pela classificação de Orton e Strahler. Entenderam? Sim? Sim. Tá. Vou lá, então, no Córrego São Vicente, porque vocês têm sempre que voltar para o trabalho de vocês, tá? Para o trabalho de vocês. Aonde a gente fez, até onde a gente fez, eu tenho aqui, ó, eu tenho a confluência aqui, ó. Então, aqui é 1, aqui é 1. 1 com 1 dá 2. Aqui é 1. 2 com 1 dá 2. Continua aqui. Aí vocês vão ver se esses dois se encontram. Se se encontrar, vai ser 1 com 1, 2. 2 com 2 dá 3. E aí você vai seguindo caminho abaixo, tá? Já vou avisar para vocês. O Córrego São Vicente, ele é um córrego de ordem 3 ou 4, dependendo de como você vai traçar os seus afluentes, tá bom? Só não vou falar qual dos dois é, porque senão aí tira a surpresa de vocês e não é legal. Gente, agora é hora de dúvidas, tá? Se tiver dúvida, vocês falam para a gente poder continuar. Nós já estamos quase finalizando a parte teórica do trabalho.
Podemos continuar? Sim? Pode. Beleza pura. Então, definida a hierarquização da bacia hidrográfica, da drenagem da bacia hidrográfica, a gente tem um coeficiente chamado de densidade de drenagem, tá? Assim como eu falei na aula passada, e a densidade de drenagem, ela fala se uma bacia é mais bem drenada do que outra semelhante, tá? Não tem muito a ver com se vai ser mais propensa a enchente, se não vai, não, tá? Mas ela dá uma ideia legal com relação ao índice que dá, tá? A densidade de drenagem, para eu ter ela, eu preciso traçar todos os afluentes e ter a área de drenagem calculada, tá? Então, no caso do córrego São Vicente, vocês vão ter que traçar todos os afluentes, todos os 13 afluentes, para vocês saberem calcular a densidade de drenagem. Qual é o número que vocês vão pegar? Ó, vou pegar o meu tributário, meu rio principal. O meu rio principal, ele tem 2,77 quilômetros. O meu tributário 1, olhando na propriedade dele lá na medida, tem 0,34 quilômetros. O meu tributário 2, olhando aqui na medida, tem 0,25 quilômetros. Então, vocês vão pegar todos esses comprimentos dos rios daqui de dentro, todos eles, e vão somar. Somando, vocês vão ter o valor de LI, incluindo o rio principal. Ok? A área de drenagem a gente calculou na aula passada. Então, vocês vão somar todos os comprimentos de rio da bacia, dividir pela área de drenagem. E aí vocês vão ter a densidade de drenagem. Segundo a literatura, eu tenho uma drenagem pobre se a densidade de drenagem for menor do que 0,5 quilômetros de rio por quilômetro quadrado. E eu tenho uma drenagem muito boa se eu tiver uma densidade de drenagem acima de 3,5 quilômetros de rio por quilômetro quadrado. Tá? Então, assim, quanto maior a densidade de drenagem, mais rápido uma enchente sai de dentro da bacia. Quanto menor a densidade de drenagem, mais difícil é de uma enchente sair da bacia. Quanto maior a densidade de drenagem, mais propensa a enchentes muito rápidas e devastadoras eu vou ter em chuvas de altíssima intensidade, porque vai acumular, toda a bacia vai estar contribuindo de uma forma muito rápida e lá na foz eu vou ter uma velocidade, uma quantidade de água absurda. Bacias com drenagem pobre, a enchente vai demorar mais tempo para sair da bacia, porque ela vai demorar mais tempo para drenar a bacia. Entenderam? Então, bacias com drenagem pobre, normalmente em áreas planas. Bacias com drenagem maior são bacias com altas declividades. Ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Beleza. A gente, finalizando a densidade de drenagem, que é uma das propriedades mais importantes de uma bacia, a gente tem que entender que existem bacias com padrões de drenagem muito bem dispostas, tá? Então, existe a densidade que a gente chama de densidade dendrítica, que é uma densidade de região montanhosa, tá?
Existe uma densidade radial, que é quando a gente tem morros muito íngremes dentro de uma região. Então, o pico desses morros, eles funcionam como se fosse um divisor de águas por natureza. Existe a densidade de drenagem retangular, que normalmente é em terrenos rochosos. A gente tem esse padrão muito bem delineado na bacia hidrográfica do Rio Colorado. E a gente tem uma drenagem do tipo treliça, que particularmente eu nunca vi, né? Mas, segundo meus amigos que já foram para a região, é uma drenagem de regiões vulcânicas, em que os padrões do solo, eles são padrões muito ondulados, né? Por causa de encontros de placas tectônicas. Então, eles me disseram que ali, na região da falha de San André, da Califórnia, ele tem um padrão desse jeito. No Brasil, sua grande maioria, o padrão é dendrítico, tá? Dendrítico porque parece a ramificação dos galhos de uma árvore, tá bom? Sinuosidade ou características de relevo, tá? Sinuosidades ou características de relevo. Quer dizer, tem a ver com velocidade de escoamento. Então, assim, telhados que têm uma declividade muito alta, né? Telhados que têm uma declividade muito alta, eles acabam escoando mais rápido. Telhado que tem uma declividade mais baixa, uma declividade menor, eles escoam com mais vagarosidade, né? Então, tem a ver com declividade da bacia também. Perdão. Sinuosidade, gente, tem a ver com o quanto de meandros eu tenho no meu rio, tá? É uma característica importante da gente entender? Cara, não é, tá? Não é. Porque, assim, se você olhar o córrego São Vicente, você vai ver que ele é um córrego bem linear. Então, ele não tem muita sinuosidade. Para que o engenheiro quer saber da sinuosidade? Porque o engenheiro ele quer saber se áreas podem ser ocupadas. Qual que é o grande problema da engenharia civil clássica? É uma engenharia sanitarista. O que quer dizer isso? A água é um problema. Então, a gente quer tirar a água do sistema o mais rápido possível, que o engenheiro civil antigo, ele entende a água como sendo um problema. Como eu sou um engenheiro civil mais voltado para a área ambiental, a gente não pode levar essa ideia para frente, tá? Porque sem água a civilização não funciona. Então a gente tem que achar um meio termo em que a gente aumente a infiltração de água no solo, e aí a gente tem que ter muita parceria com o engenheiro agrônomo, tá? Mas também tem áreas em que se eu ficar reservando água podre, também vai me causar problema. Então, nesse caso aí, eu tenho que dar soluções de engenharia sanitária para evitar acúmulos de vetores transmissores de doenças, né? Então, a solução que o engenheiro antigo dava é pegar um rio que é sinuoso, traçar um canal reto no meio dele, que aí eu aumentava a velocidade de escoamento e tirava a água do sistema. Entendeu? Então, se você for em São Paulo, olhar São Paulo, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. São Paulo tem gravíssimos problemas de engenharia sanitária e ambiental, tá? Engenharia sanitária e ambiental. E eu vou falar por que desse problema. São Paulo, capital. Vou mostrar aqui para vocês.
Vocês estão conseguindo ver essa parte aqui do rio? Conseguem ver? Em São Paulo? Estão conseguindo ver aí? Está vendo que os rios são tudo reto? Sim. Vocês conseguem ver que o rio é tudo reto? Na prática, rio é assim? Não. Eles canalizaram os rios de São Paulo. Toda a rede de drenagem de São Paulo é canalizada. Quando dá uma chuva de alta intensidade no rio, os parques urbanos aqui de São Paulo, você vê o rio natural. E na hora que o rio enche, ele ocupa as margens. Mas entra no centro de São Paulo, está tudo canalizado e tudo impermeabilizado. Olha a diferença da nossa região para cá. Meu amigo, você acha que é aquecimento global que faz isso? Olha o jeito que São Paulo foi urbanizado. Eles tiraram toda a sinuosidade dos cursos d'água. E aí, meu amigo, aumentaram a velocidade de escoamento. Só que ocuparam as margens. E aí, quando eu tenho chuvas de intensidade acima de 10 milímetros em São Paulo, os rios alagam e todas as marginais ficam comprometidas com isso. Então, uma solução que a engenharia sanitária clássica dava, hoje já não funciona mais. Porque eles já não armazenam água no solo, já não diminuem o tempo de concentração da água nas bacias hidrográficas. O que acontece isso? Choveu, vai para dentro dos canais. E os canais já não aguentam mais, já não suportam. Tá? E para você desocupar as margens dos rios em São Paulo hoje, você vai gastar uma nota preta com desocupação de casa. Então, foi uma solução que na década de 40 foi ótima. Eu pude ocupar as margens do rio, mas eles não tiveram essa visão de futuro de impermeabilização do solo. E aí, a vaca foi para o brejo, literalmente, porque quando chove em São Paulo, tudo vira brejo. E eles ficam culpando, né? Porque fica jogando lixo na rua e aí tampa a drenagem. Lixo na rua, o cacete. Eles impermeabilizam a bacia inteira. Olha só o tanto de área impermeabilizada em São Paulo. Olha só. É como se fosse um grande telhado jogando para os canais. E aí você acha que não vai dar enchente? Ai, ai. Isso não é aquecimento global, tá? Isso é burrice global. E vocês têm que entender isso, porque vocês não podem ficar repetindo o que os papagaios falam daí, não. Vocês não são gado, tá? Vocês são geradores, formadores de opinião. Ok? Gente, está muito rápido. Vocês estão conseguindo compreender? Porque, para mim, tá bacana. Mas, se tiver muito rápido, eu vou mais devagar aqui, tá? Tá tranquilo? Posso continuar assim? Pode. Tranquilo. Beleza, então. Então, o que importa fisicamente na bacia é se o rio é muito declivoso ou não, e, por fim, se o rio ele tem áreas que são mais planas dentro da própria bacia ou não. O que quer dizer isso? Áreas muito declivosas, velocidade rápida, né? É como se fosse um escorregador, mas em pé. Não sei se vocês já foram em parque aquático, mas área com declividade muito alta. É aqueles kamikaze de tubo-água, que você parece que descola as costas do tubo-água e cai numa velocidade extremamente alta. E declividade baixa é aquele que vai rodando. Olha o comprimento que vai aumentando até chegar lá embaixo. Então, eu tenho o mesmo desnível, só que com um comprimento muito maior. Então, aí eu vou com a velocidade bem mais baixa, porque eu diminuo a declividade. Então, declividade nada mais é do que o comprimento total, a relação do comprimento total de percurso em relação à diferença de nível. Isso que seria a declividade, que é
o que a gente vai trabalhar. Sinuosidade é algo que não me apetece muito, tá? Porque não tem muita física nisso daí, não, tá? Então, eu quero que vocês aprendam a calcular declividade. Ó, suponha que o meu curso d'água tenha essa forma aqui, ó. Então, ele tem as nascentes muito declivosas, então tem uma declividade alta até chegar nesse ponto, depois ele é mais plano, depois ele tem uma declividade mais alta. Eu quero que vocês aprendam a calcular a declividade média desse curso d'água, tá? Declividade média, eu vou pegar a cota do ponto mais alto menos a cota do ponto mais baixo e vou dividir pelo comprimento total do meu curso d'água. Então, isso que seria a declividade do canal, beleza? Então, isso que seria a declividade S1, que é a declividade, assim, associada ao outro parâmetro que a gente vai aprender, mais utilizado, tá? Então, essa seria a declividade média da minha bacia. É como se eu esticasse o meu rio e visse a curva de nível. Então, eu vou ter o comprimento total do rio sendo o denominador e a diferença de nível sendo o numerador. Indo para o meu curso d'água lá do córrego São Vicente, como que eu vou calcular isso? Né? Como que eu vou calcular isso? Lembra que eu passei para vocês as curvas de nível da minha bacia? Lembra? Então vamos lá, ó. Vou colocar as curvas de nível para aparecer aqui. Eu vou lá na foz da bacia e vou considerar essa curva de nível primeira aqui, esse primeiro azulzinho aqui da curva de nível, beleza? Esse primeiro azulzinho aqui da curva de nível. Então, curva de nível do córrego São Vicente. Clico nessa curva de nível, vai ter o valor cota 35. Beleza? Cota 35. Então, vou colocar assim, ó. CN1, cota 35 metros. Beleza? Se você clicar aí na curva de nível, você vai ver que a cota tem 35 metros. Beleza? É só clicar com a mãozinha em cima da curva, vai te aparecer o valor. Aí eu vou seguindo o rio principal e vou lá na nascente principal e vou pegar o valor da última cota, que é essa daqui que corta a nascente principal. A cota é 190. Então, eu vou lá, CN mais alta, vou colocar CNU, que é a cota última, cota de... Quanto que eu falei? 190. 190 metros. Ok? Então, vamos lá, hein? Esse dado aí tem que dar igual para todo mundo, tá? Mas estou dando de lambuja para vocês, vocês não contam para o Edil que eu passei isso para vocês, já que ele não está aqui. 190 menos 35 dá 155. O comprimento do curso d'água principal, do meu curso d'água principal, na propriedade, vou lá em medida, deu 2,7 quilômetros. Mas aí, como a cota está em metro, tem que pegar em metro, né? Então, 155 dividido por 2.773 metros, que é o comprimento do rio principal, deu uma declividade de 0,0558, ou
declividade de 5,59%. Uma declividade média de 5,59%. Beleza? Essa é a declividade média do córrego São Vicente. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Tranquilão, não é? Muito tranquilo. Então, assim, uma declividade de 5,5%, 5,6%, é uma declividade menor do que a de um telhado cerâmico. Então, só para vocês terem uma ideia de declividade, é uma declividade menor do que o mínimo de uma telha cerâmica. A telha cerâmica ela tem 10% de declividade. O que quer dizer uma declividade de 5,6%? Quer dizer que a cada metro que eu ando linearmente, eu subo 5,6 centímetros. Então, a cada metro linear, eu subo 5,6 centímetros. Então, é uma declividade muito baixa, né? Se a gente for pensar agora numa rede de esgoto, vocês já fizeram instalações hidrossanitárias? Não, estamos fazendo hidráulica. Tá. Instalações hidrossanitárias, vocês vão ver que a declividade mínima de uma tubulação de esgoto é de 1%, 2%. Então, assim, ela é menor do que a de um telhado, mas ela é bem maior do que a de uma tubulação de esgoto. Então, por isso é que o rio ele tem uma velocidade relativamente alta em grande parte dos seus trechos. Só que a última parcela, que é a parcela final que a gente vai tratar agora, é que vai dizer os locais que eu vou ter problemas de acúmulo de água, por maiores problemas de erosão na bacia, tá? Eu estou fazendo isso só para o curso d'água principal, viu, galera? Só para o curso d'água principal. Eu posso fazer isso para qualquer tributário, beleza? É só eu pegar a cota de onde o tributário faz a confluência e a cota de onde está a nascente dele, pegar o comprimento dele e fazer, beleza? Então, eu posso ver que na bacia pode ter declividades diferentes. Por último, não menos importante, uma curva que tem um nome feio, mas que é uma curva muito importante, que a gente chama de curva hipissométrica ou curva de altitudes, curva de declividades, né, da minha bacia. Então, essa curva hipissométrica, ela me dá o perfil longitudinal do meu curso d'água, tá? Perfil longitudinal do meu curso d'água. Esse é o que dá mais trabalho, tá? Esse é o que dá mais trabalho para fazer. Espero que vocês já saibam mexer com o Excel, tá? Espero que vocês já saibam mexer com o Excel, porque é bom que você trabalhe com um gráfico de dispersão para você traçar essa curva, tá bom? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês como que você abastece esse dado para você calcular essa curva, tá bom? A curva hipissométrica nada mais é do que você pegar todos os pontos que cruzam uma curva de nível, todos os pontos que cruzam uma curva de nível com o comprimento que esse rio andou. Então, é como se eu pegasse... como é que chama em equações diferenciais? É como se eu cortasse em pequenos pedacinhos. Como é que chama mesmo? Em equação diferencial? Como se eu pegasse pequenos pedacinhos e fosse tração? Não é derivada, não. Integral? Não. É como se Infinitesimal. fizesse
Isso, pegasse vários pedaços e calculasse a declividade de todos os pedacinhos, né? Nossa, veio a palavra e sumiu. Então, como eu não sou bobo, eu vou pegar de um dos pequenos afluentes que a gente fez, né? Sou besta para tirar onda de herói. Então, vamos lá, ó. Vou pegar do menor tributário aqui para vocês verem como que faz, tá bom? E aí vocês vão fazer no Excel para o curso d'água principal, tá bom? Vou pegar do tributário aqui, tributário 2. Ó. A cota maior dele é 130, tá? A cota maior dele é 130. A próxima cota dele que ele cruza é de 125. E qual distância que ele tem daqui para lá? Aí eu vou fazendo uma distância discretizada aí, sabia que eu ia lembrar? Eu vou discretizar ele, ó. Vou pegar um caminho, vou pegar em metro, vou colocar ele em outra cor e vou traçar em cima do curso que eu acabei de traçar. Então, eu estou discretizando, ó, em cima do curso que eu acabei de traçar. Tem gente que é mais minucioso, vai traçar devagarzinho. Tem gente que é mais lambão e vai traçar de forma mais desleixada, né? Então, no meu caso, deu 139 metros. 139 metros, saindo da cota 130 para a cota 125. Beleza? Vamos lá. Excel. Cota. Distância. Distância vai ser o eixo X e a cota vai ser o eixo Y. A distância vai ser o eixo X e a cota vai ser o eixo Y. A minha cota 135, 130, a distância 0, 125, a distância de... Quanto que eu calculei aqui? R$139 metros. 139 metros. Ok? Então, agora eu vou daqui do 139 e vou continuar caminhando, tá? Vou continuar caminhando. Ó, do 125, 1, 2, 3, até na cota 120. 185. Aí eu coloco aqui. Igual a 185 menos 139. E aqui a cota 120. Depois eu vou mostrar o Excel para vocês, tá? Mas vocês vão ter que ir anotando esses valores. Aí agora vem mais, ó. Pam, 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 pam. 199 igual a 199 menos 185. A cota 115. Vou lá. Pam, 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 pam. 223 igual a 223 menos 199.
cota 120. Aí vou caminhando. Pam, 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 pam. Até na Foz, 242 igual a 242 menos 223, 242 menos 223. Vou supor que essa cota aqui, daqui para cá, desse ponto aqui de cota até aqui, vou fazer uma interpolação linear. Pá, 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 pá. Aqui é outra cota, né? Então, 290. Então, igual a 290, que é a distância. 290 menos 223 é a distância total. Então, 67 está para 5 metros, assim como 19, que foi o pouquinho que eu andei, está para x. Então, vai ser igual a 19 vezes 5 dividido por 67. 1,41. Então, aqui vai ser igual a 120 menos 1,41. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da declividade. Ó, fiz do afluente 2, hein? Para o afluente 2, ficou essa tabelinha aqui, ó. Distância x, 0 até a cota, então o 0 era 130, aí vai andando com a cota y, tá? Então, a discretização, ela me faz esse tipo de cota para esse tipo de distância, tá? Só que a distância que a gente quer é a distância linear do caminho. Então, é 139, é igual a isso, mais isso, dá 185, dá 199, dá 223, dá 242. Então, assim, a distância que você calcula com o seu traçado lá, com o seu caminho no Google Earth, ele é a distância que a gente vai usar para calcular a minha curva hipossométrica, tá? Então, é só você vir aqui no Excel e falar assim, ó, inserir gráfico do tipo dispersão, tá? Do tipo linha. Eu gosto dessas linhas mais... dessas linhas mais... Ué. Cento e 115, 110, 108. Agora ficou legal. Comendo mosca, hein? De 5 em 5. 20, 25, 20, 15, 10. Tá. Então, aqui é minha curva hipossométrica. Na nascente, que é o ponto 0, eu tenho 130 metros. E na foz, eu tenho 109 metros aproximadamente. Ó, ela começa com a declividade baixa, aumenta a declividade até chegar na foz. Vocês estão conseguindo compreender? Sim? Sim. Estão conseguindo compreender? Gabriel, pode falar. Fala aí, sim. Estamos sim. Beleza. Então, analisando esse gráfico, e vocês vão ter que analisar no relatório que vocês vão fazer, aonde que a água corre mais devagar? No início
ou no final do rio? Vamos ver se vocês estão entendendo o que vocês estão calculando. Aonde que a água corre mais devagar, fisicamente? No início da nascente até os primeiros metros ou no final? Acho que mais pro final, né? Por quê, Gabriel? Aí você já me pegou. Porque Heloísa. a vazão é maior, não sei, vai se juntando vários rios, a velocidade vai ficando mais rápida. Talvez por causa que a área Não, dele eu é só maior, tô né? calculando eu estou calculando um tributário apenas, é de ordem 1, é uma nascente, a vazão é pequenininha. Por que a velocidade é maior no final desse tributário do que no começo? Tem a ver com declividade de rio. Tem a ver com você estar no kamikaze do tubo água ou se você está naquele que roda. Vamos lá, vocês são engenheiros. O Marlon colocou aqui, declividade é menor. Declividade é menor aonde, Marlon? Abre seu microfone e fala comigo aí. Fala comigo, bebê, fala comigo. Gente, não é possível. Falei 2 horas, vocês não entenderam? Não tem condição. O Marlon está digitando. Ele deve estar no trabalho agora, ganhando aquele dinheirinho. Eu vou interpretar com vocês, hein? Eu vou interpretar aqui com vocês. Ó, pelo gráfico, a gente consegue enxergar que até cerca de 120, 130 metros aqui, a minha declividade ela é bem menor, tá vendo? Ó? Imagina que isso aqui é um telhado, que a água está batendo aqui e está escorrendo pelo rio. É isso que esse gráfico me diz, ó, a água está escorrendo aqui. Então aqui ela vai escorrer devagar e aqui ela vai fazer tipo cachoeira, ó. Ela vai cair quase que pela força da gravidade. Então aqui a declividade é menor, a declividade vai aumentando até o final. Então aonde está mais inclinado, a velocidade é maior. Aonde está menos inclinado, a velocidade é menor. É por isso, tem nada a ver com quantidade de água, tem a ver com velocidade da água. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Sim. Então, eu quero que no trabalho de vocês expliquem para mim assim, no trecho que vai até tantos metros, a velocidade do escoamento da água é menor por causa da declividade, né, daquele trecho. Do trecho tal até o trecho tal, a velocidade é maior. Pode ser que o rio faça assim e volte e fique assim. E aí, explicando pelo gráfico de exemplo aqui, fica mais fácil para nós, para a gente finalizar a nossa aula, tá? E já deu o horário de vocês e deu o meu horário também. Ó, declividade alta, declividade diminui, no final a declividade aumenta. Ó. Aqui a velocidade é muito alta e aqui diminui a velocidade. O que acontece na prática? A água vem em alta velocidade, na hora que ela diminui a velocidade, ela aumenta o nível. Vocês vão ver pela equação da continuidade que vazão é velocidade vezes a área. Se vai passar a mesma vazão e a velocidade diminui, a área transversal do escoamento ela tem que crescer. E ela cresce com o aumento do nível. Então, regiões ao longo do rio em que há variações de declividade de maior para menor, essas regiões são mais propensas a terem inundações do que as regiões de alta declividade. Em compensação, regiões de alta declividade têm uma velocidade de escoamento muito maior,
que faz com que desastres naturais aconteçam com maior facilidade. Então, o nível de água sobe rapidamente, a velocidade é muito alta e o problema de erosão é muito maior. Então, jovens do meu Brasil varonil, muito cuidado em tomar banho de cachoeira em época de chuva. Nós estamos entrando no momento hidrológico do ano de bastante chuva, que é outubro, novembro, dezembro e janeiro, tá? Porque uma chuva na cabeceira se transforma em escoamento superficial muito rápido e aí já ocorreu o caso de perdas de muitas vidas humanas por causa de descuido em regiões de cabeceira, tá? Normalmente as nossas regiões de cabeceira elas são bastante declivosas, áreas de afloramento rochoso, então toda a chuva se transforma em escoamento superficial muito rápido e provavelmente normalmente quando a gente está numa cachoeira, a gente está alegre, a gente está confraternizando, a gente já tomou umas e outras, e aí vocês tomem muito cuidado, tá? Tá em região de cachoeira, o céu fechou, ó, linha na pipa, ok? Para evitar problemas. Gente, foi uma honra muito grande partilhar um pouco da minha experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bom trabalho. Se tiver dúvida, é só vocês consultarem os vídeos que eu vou subir no YouTube, tá? Não sou youtuber, mas curtam, compartilhem, lá. Tô brincando. Fiquem com Deus, foi uma honra partilhar com vocês, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Creators Mind, valeu, velho. Obrigado, bom trabalho para vocês. Tchau. Tem que ir buscar a minha criança.